Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Pastor Felipe e é uma alegria muito grande poder estar aqui contigo. Seja bem-vindo à nossa sala virtual, à nossa aula de EBD, e hoje nós estaremos estudando a lição 2 desse novo ciclo, numa revista que está estudando Salmos Vivos. É uma análise clara de como os salmos podem ser, ou como a mensagem dos salmos pode ser aplicada à nossa vida. Mas antes da gente continuar e eu falar mais alguma coisa para você acerca dessa lição, que está de fato incrível, eu quero te pedir uma coisa que é de praxe, você já sabe. Se você ainda não fez, se inscreve aí no nosso canal, dá aquele like no vídeo se você gostou. Se você não curtiu, mostra pra gente que você não curtiu e deixa aí nos comentários o porquê que você não curtiu e qual a sua opinião sobre esse vídeo. Se você puder, compartilhe para outras pessoas, para que outras pessoas tenham a possibilidade de aprender e de entender um pouco mais da palavra de Deus. E não esqueça de ativar as notificações no sininho, porque aí você terá a informação sempre que entrar um vídeo novo aqui no canal, para que você possa aprender e crescer na presença do Senhor. Vamos iniciar nossa aula de EBD. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é uma alegria, vamos juntos. Olha, hoje nós vamos estudar, nesse exato momento, a lição 2, como eu falei, da revista Salmos Vivos. Essa revista falou na lição passada sobre o Salmo 1, sobre caminho, sobre amizade, sobre como a gente deve se guiar em relação a isso. E nessa lição, ela vai falar sobre como enfrentar o problema. Então, o título dessa lição é Deus e Meus Problemas. E com base no Salmo 27, nós vamos entender como que o salmista pôde enfrentar os seus problemas e quais as dicas e instruções que ele deixa para nós, para que a gente consiga entender e aplicar na nossa vida para a resolução dos nossos problemas. Antes da gente começar a falar da lição propriamente dita e de abordar os tópicos de forma mais direta, eu queria fazer a leitura desse texto com você. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue e abra lá no Salmo 27 e vamos estudar a partir desse tempo, fazer a leitura desse texto. São 14 versículos, parece um pouco grande esse texto, mas é muito legal, é muito bom você compreender ponto a ponto o que esse texto está dizendo para você. Vamos ler. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram cruelmente. Pareceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse é o Salmo 27, e é impressionante o que o salmista traz pra gente nesse texto. Vamos entrar agora no primeiro tópico da lição, que vai falar sobre enfrentando os problemas. Olha, é muito provável que você esteja enfrentando muitas dificuldades e passe por situações difíceis. Mais cedo ou mais tarde na vida isso vai acontecer. Talvez você já esteja enfrentando adversidades extremas ou esteja saindo de algumas delas. Mas o importante é perceber que nesse salmo
o salmista, nesse caso Davi, nos ensina e nos mostra como resolver os seus problemas ou como enfrentava os seus problemas. É importante dizer que essa era uma realidade que ele estava vivendo, mas nós conseguimos trazer um pouco dessa realidade para os dias de hoje. Talvez você consiga trazer a imagem do que estava acontecendo com Davi para hoje. Mas Davi declarou a sua confiança em Deus através do versículo onde disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Davi mostra aqui que ele estava inteiramente confiante na mão do Senhor, na provisão do Senhor, no cuidado do Senhor, na proteção de Deus. E eu sei que alguns problemas hoje não têm um nome, como se fossem uma pessoa. São um conjunto de coisas que aconteceram e que trazem pra gente algum desconforto. Mas o que Davi diz é que nenhuma situação o atemorizaria. E ele fala que a única solução para os problemas dele é o Senhor. E mesmo se um exército se levantasse, ele confiaria no Senhor. Uma coisa que a gente tem que entender, que Deus é a luz, é a salvação, é a fortaleza, e Ele sempre vai estar à nossa frente, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas dificuldades, e Ele sabe exatamente o que existe dentro de nós. Por isso Ele pode nos livrar, nos salvar com muito mais eficiência. Deus é o Todo-Poderoso. Confie nele para resolver os seus problemas. Vamos entrar agora no tópico olhando para trás. E é importante você perceber uma coisa. Davi utiliza um recurso muito bom, um recurso especial que nós vemos constantemente sendo utilizado na Bíblia. Ele fala o seguinte: ele olha para trás e verifica todos os benefícios que Deus já fez e já trouxe na sua vida. E ele cita alguns desses nesses salmos para mostrar que Deus tem poder de livrar. Isso traz consigo uma esperança, uma alegria e a certeza naquele que já promoveu ou já o livrou de tantas dificuldades e adversidades. E ele fala isso com alegria, ele fala isso com vigor, porque tudo isso foi verdade na vida dele. Olhando para o que havia acontecido no passado, Davi tinha certeza de que Deus o livraria de todos aqueles que o quisessem ferir. Se olharmos para o passado, certamente poderemos ver o que Deus fez em nosso favor. Se você olhar para a sua vida, para as coisas que aconteceram na sua vida, você com certeza vai conseguir perceber que Deus já trabalhou em seu favor e busca de fato livrar você dos seus problemas. E aí uma coisa bem legal, faça esse pequeno exercício de recordar e de se lembrar daquilo que Deus já fez. E isso, de certa forma, vai encorajar você, vai fortalecer, vai equipar você a enfrentar as novas dificuldades e as outras possibilidades de falhas ou de perigo que se levantarem na sua frente. Uma pergunta que eu quero te fazer é: como está seu coração? Você conseguiria demonstrar a sua confiança no Senhor? O seu coração está cercado de problemas? Ou você está de fato meio que dormente diante de todas essas situações? Você tem decisões importantes para tomar? Eu quero te dar um conselho. Deixe Deus te ajudar a tomar essas decisões. Deixe Deus cuidar do seu coração. Deixe Deus te instruir para onde você deve seguir. E um caminho bem legal para isso é olhar para o passado, olhar para a história e ver o que Deus já fez, como Ele já te ajudou, como Ele já caminhou com você. Uma outra coisa muito importante é que você pode falar assim: mas pastor, como é que eu vou deixar Deus me guiar num problema que eu estou tendo? Ouvindo Deus, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua instrução. E como é que você pode fazer isso? Somente através da leitura da palavra de Deus e da oração. Você precisa de conhecimento acerca de quem Deus é e você precisa de intimidade para ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração. Você precisa conversar com Ele para que você possa entender aquilo que Ele deseja que você faça. Não tem outra maneira de escutar Deus, não tem outra forma de conseguir chegar à sua vontade. Você precisa de fato ler a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus através dos seus momentos de intimidade, de oração com Deus. Confie e descanse no Senhor. Entregue a Ele tudo, não esconda nada. Quando você faz isso, você coloca nas mãos de Deus a responsabilidade de resolver os problemas que se levantam. Você deve ter ânimo com isso. Você deve agir olhando para isso e viver em prol de ouvir a Deus e de cumprir aquilo que Ele tem te ordenado, principalmente para resolver os seus problemas. Vamos para o tópico agora, olhando para frente.
Pare e pensa comigo. Olhando para frente, como você encara a mão de Deus sobre a sua vida? Será que você consegue perceber que Deus tem poder e pode agir até nos seus inimigos ou nas pessoas que se opõem a você? O salmista fala assim: meus opressores e inimigos tropeçaram e caíram. Foi isso que a gente leu no texto, lá no versículo 2. Será que você consegue perceber que o poder de Deus é tão grande que Ele pode agir na sua vida, mas também pode agir na vida dos seus inimigos, impedindo os ataques dele contra você? Olha, com base nisso, a minha pergunta é: você tem entregue o controle da sua vida para Deus? Ou existe alguma área escura, escondida, que você não deixa Deus tocar? E é muito comum você falar assim: olha, Deus pode fazer isso, mas aquilo Deus não pode fazer. Olha, Deus pode cuidar do meu colégio, mas do meu coração e dos meus relacionamentos Deus não pode cuidar. Deus pode até cuidar da minha vida na igreja, mas do meu relacionamento com os meus pais, quem manda sou eu. Existe algum quarto escuro onde Deus não entra? Onde você não permite que o Espírito Santo de Deus conduza você para decisões melhores, para caminhos melhores e oriente você a agir de forma bem melhor? Existe um perigo muito grande quando não deixamos Deus entrar e não deixamos Deus controlar todas as áreas da nossa vida. Sabe por quê? Porque quando pinta um problema, nós geralmente agimos de forma impulsiva. E nós agimos assim com base na hora que a gente está ou com os sentimentos que a gente tem naquele exato momento. Muitas das vezes com orgulho, feridos por alguma coisa, com ódio de alguém, com base em mentiras, com base em invejas, sei lá, coisas que a gente está sentindo naquele exato momento, decepções e tudo mais, que são utilizados como instrumentos ou como sentimentos que compõem as nossas ações. E, quer saber? Isso é um coquetel marcado ou apontado para dar errado. Porque quando nós agimos baseados nas coisas que nós estamos sentindo, nós perdemos de vista aquilo que Deus tem para nós. E isso acaba trazendo prejuízos e consequências muito grandes para a nossa vida. Outra coisa interessante que a gente tem que pensar é que o salmista dependia única e exclusivamente dos planos de Deus. Ele não estava baseado em algo que ele tinha, numa estratégia dele. Ele unicamente desejava estar diante de Deus, buscando a Deus, contemplando ao Senhor. E ele fala que ele desejaria estar no templo do Senhor até o fim dos seus dias, para que pudesse contemplar a grandeza, a beleza, a majestade de Deus. Ele não tinha ambições de um cargo maior, ele não tinha ambições de algo impressionante, de ser alguém, um exponencial, mas ele queria, de fato, ser alguém que estivesse diante do Senhor, confiando nos planos de Deus e naquilo que ele desejava para a vida do salmista. Uma outra coisa bem interessante é que isso, hoje em dia, é muito difícil de verificar, de ver, porque as pessoas estão enredadas e apaixonadas por tantas coisas que elas se esquecem de quem Deus é. Elas têm interesse em ser vistas, elas buscam ser reconhecidas de forma especial por outras pessoas e elas não esperam o tempo de Deus. Para falar a verdade, nenhum de nós gosta de esperar o futuro chegar para ter alguma coisa. O que a gente deseja é fazer que o futuro aconteça agora. E às vezes isso acaba atropelando o tempo de Deus para as coisas. E o que também pode acontecer é que quando a gente não consegue fazer e deseja fazer agora, a gente viva insatisfeito e encontre problemas onde não existe. E vivencie problemas que a gente não precisaria estar vivendo por ter antecipado as coisas. E isso é muito ruim, isso é prejudicial para a nossa vida e acaba trazendo coisas muito ruins para nós. Por exemplo, muitos adolescentes ficam infelizes porque têm alguma coisa e outras pessoas têm mais do que ele. O autor diz aqui que já viu adolescentes muito tristes porque não conseguem algo que outros adolescentes teriam. Existem aqueles que são tão mimados e egoístas que vivem magoando outras pessoas sem medir as consequências dos seus atos. Isso o autor fala e de fato acontece. Tem pessoas que usam a sinceridade como motivo para poder magoar outras pessoas e fala assim: olha, eu sou sincero mesmo, eu falo tudo o que eu estou pensando. Quando na verdade o que falta de fato é amor, é carinho, é cuidado para que essas pessoas sejam alteradas. O que eu quero que você pense é que pessoas são muito mais importantes do que coisas. E você não pode inverter a ordem disso, porque Deus espera que você ame pessoas e cuide delas. Como está o seu coração? Nós vamos olhar para o presente hoje
E a ideia é que você não se aproxime de Deus com segundas intenções. É que você ame a Deus, apesar de todas as coisas, entendendo que Deus pode fazer todas as coisas por você. Mas como está o seu coração? Será que você está só olhando para o passado, vendo as coisas que aconteceram lá atrás, ficando feliz com algumas e triste com outras? Ou você está só olhando para frente, esperando ter grandes ascensões e buscando grandes coisas? Ou você tem olhado para o presente e buscado agora uma busca, um relacionamento constante com Deus? Como você tem vivido? Como você está? Davi olhava para trás e contemplava as vitórias com Deus, e a sua oração se tornava mais poderosa e fervorosa, porque ele entendia quem Deus era e como Deus podia agir. Talvez você pense até que Davi tinha um nível espiritual elevadíssimo e que ele poderia somente usufruir das bênçãos de Deus na vida dele, mas é notório que Davi entendia que a busca a Deus, o relacionamento com Deus, deveria ser construído dia após dia, no presente, todo santo dia. No versículo 8 e 9, ele clama e se chega mais perto. Ele diz que necessitava da presença de Deus. Ele tinha certeza que Deus nunca iria abandoná-lo. A mãe e o pai dele poderiam abandoná-lo, mas Deus nunca o abandonaria. Você tem a certeza de que Deus está sempre ao seu lado? Você consegue olhar e viver sabendo que Deus está próximo de você sempre e que Ele vai te ajudar e acompanhar você a cada dia? Chegamos ao último tópico, ao último ponto, para pensar. E eu quero falar com você que nos versículos 11, ou no versículo 11, Davi pede a Deus para que Deus possa ensinar ele a fazer a vontade e guiar ele por um caminho seguro. As decisões erradas conduzem a gente para distante de Deus e trazem cicatrizes que a gente nem precisaria ter sofrido. Mas quando a gente admite diante de Deus que nós erramos e que nós decidimos mudar, é como se a gente estivesse pedindo a Deus: Deus, me ensina a fazer a sua vontade e me faz trilhar um caminho diferente. Davi sabia disso, e Davi sabia que Deus era capaz de ajudá-lo, de ensiná-lo e de guiá-lo por um caminho seguro. Eu queria que você admitisse que Deus é quem sabe do futuro. Então busque em Deus a saída e as instruções para que seu futuro seja diferente. Peça a Ele que guie você por um caminho seguro e que dê a proteção a você para todas as decisões que você vai tomar. Buscar o conselho de Deus é sinal de sabedoria, e Ele pode te ajudar no seu namoro, no vestibular, nas suas amizades, no seu relacionamento com os seus pais e até para elencar as suas prioridades. Busque a Deus todos os dias, através da Bíblia e de oração. Não perca o seu tempo de intimidade com Deus. Isso é muito importante. Caso contrário, o que te espera é a derrota espiritual, o desânimo e lágrimas que vão cobrir o seu rosto, quando você nem precisaria disso. Siga o exemplo de Davi. Espere, tenha bom ânimo e fortifique-se no Senhor. Porque Deus pode, e somente Ele pode, te conduzir por caminhos seguros e te fazer trilhar um caminho de segurança. Mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades. Não espere conseguir resolver os seus problemas sozinho. E não ache que a sua forma de resolver é melhor do que a forma que Deus tem para você. A Bíblia nos dá a saída e nos mostra soluções para todos os diversos problemas que a gente pode enfrentar. E quando ela não traz princípios exatos e precisos para aquilo que a gente está vivendo, nós conseguimos chegar a conclusões muito claras através de outros versículos e de problemas que outras pessoas tiveram. Então, não abandone o seu tempo com Deus, não abandone a sua Bíblia, não abandone o seu tempo de oração, ok? Quero deixar para você guardar no seu coração o versículo de Hebreus 4:16, que diz o seguinte: cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Muito obrigado por ter estado até aqui, que Deus te abençoe e te guarde, que a graça de Deus esteja junto com você, e eu de fato estou muito feliz por você ter chegado até esse momento. Isso é prova que você tem buscado crescer na presença do Senhor. Um forte abraço e eu te espero na nossa próxima lição da EBD. Fique com Deus. Tchau, tchau.